Olá, meninas. Bom dia, tudo bom? Hoje nós estamos no 11º dia do nosso propósito e conforme a semana antecedendo a Páscoa, eu estou sentindo no meu coração que nós devemos falar de Jesus o máximo que a gente puder essa semana, estar focando em Jesus, que é a razão de tudo na nossa vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre Jesus ser o pão da vida. Em João capítulo 6, deixei bastante texto todo praticamente aí. Vou estar falando só alguns versículos, porque se eu ler o todo vai tomar mais tempo. Mas em João capítulo 6, depois que Jesus faz ali a multiplicação dos pães, ele começa depois a explicar sobre ele mesmo, sobre ele ser o pão da vida. E isso estava perto da Páscoa, né? Era perto da Páscoa, quando ele estava ali explicando para os discípulos e a multidão e que ele é o pão da vida, né? Então, essa é uma ministração que eu tenho, ela é uma das mais especiais que eu tenho, porque ela é bem pequena, eu não vou fazer ela aqui, mas ela é bem pequena e ela é, oh, como ela é maravilhosa, revigorante, poderosa, como Jesus é simples e cheio do poder mesmo, porque quando nós falamos dele é isso que começa, né? Nós começamos a nos encher da simplicidade, do poder e da autoridade. Então, no 35 do capítulo 6, declarou Jesus, pois, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Também no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não, não tendes vida em vós mesmo. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa ministração o Senhor me colocou no meu coração muitos anos atrás, quando eu, observando alguns irmãos em Cristo, vendo eles tão, às vezes, cansados, desgastados, com depressão, síndrome do pânico, insônia, palpitações no coração, todos esses males do século que atinge a todos nós em um momento ou outro da vida, eu perguntei, Senhor, por que, né? Nós cristãos temos tanto poder na nossa mão, tantas armas poderosas, por que que a gente passa por isso? E eu ouvi muito nítido do Espírito Santo que as pessoas estavam sofrendo muito desses males porque não estavam comendo do Senhor. Eu sou o pão da vida, e eles não têm comido de mim, por isso estão enfraquecidos espiritualmente, não têm força para lutar e vencer as tentações. E assim como o corpo humano necessita da comida, como foi falado ontem, né? Aí a Ruama, acho que citou essa parte que nós temos que nos alimentar, como nós alimentamos o nosso corpo. E esse é um detalhe que muitos cristãos acabam esquecendo, né? De se alimentar todos os dias. E às vezes eu quero até falar aqui que pode parecer. Quem ainda não experimentou um certo, a presença real do Senhor e coisas lindas espirituais, a pessoa pode achar isso maçante, chato. Que coisa chata ter que ler a Bíblia todo dia, ter que orar todo dia. Eu tô sendo sincera, irmãs, tem gente que vai achar mesmo. Porque se a gente não entender o propósito, e fizer isso mecanicamente, não sentir
o toque do Espírito Santo, né, muitos vão achar chato. E aí, por isso vão deixando, porque é uma disciplina espiritual que nós precisamos ter. E às vezes um dia não vai fazer efeito, 2 dias não vai fazer efeito, 20 dias não vai fazer efeito, às vezes mais 1 hora vai fazer efeito, né? É a mesma coisa quando a gente começa a comer um alimento bom. A gente ouve falar que aquele alimento é bom e a gente começa, come um dia, come uma semana, vou largar para lá, não vi nada de bom. Mas tem os seus efeitos, né? Leva tempo para o corpo ir absorvendo os nutrientes, principalmente a nossa vida espiritual, leva tempo para purificar a nossa mente, né? Eu estava comentando sobre uma pessoa que vamos supor, a pessoa tem 60 anos, se converteu aos 40. Ela está caminhando com o Senhor tem 20 anos. Ainda tem muita coisa encronada, encroada, encrostada para ser limpo na vida da pessoa, para romper na vida da pessoa, a não ser que ela teve uma experiência impactante com o Senhor e foi realmente transformada. Mas se a pessoa vive uma vida devagarzinho, tem muita coisa a ser consertado, né? O tempo que a gente andou sem o Senhor e o tempo que a gente está andando com o Senhor, tem muitas coisas a serem alinhadas ainda. Então, o que eu quero deixar nesta manhã, nesta semana, como nós estamos de propósito de pão, por quê? Às vezes, muitos, né, acha que na semana da quaresma não tem que comer carne. Mas se você olhar a palavra de Deus, em nenhum momento ele compara a vida dele com a carne, né? Ele fala da carne, a carne é do corpo, mas quando ele fala do alimento, quando ele se representa como alimento, ele se representa como pão. Então, por isso que Deus, na sua soberania, ele já ensinou ali sobre o jejum que eu falei, do pão asmo, né, que é um pão sem fermento, que porque o fermento é que é o pecado, o símbolo do pecado. Jesus é o nosso pão completamente sem fermento, nosso pão puro, pão vivo que desceu do céu. E então que nós venhamos aprender a deliciar-se com esse pão. E é engraçado que se você olhar praticamente todas as culturas, o pão é presente. É o alimento principal da refeição, primordial. E hoje em dia, com essa onda fitness, né, que não pode pão, que o pão faz mal e blá blá blá. E eu até li um livro sobre dietas francesas, não dietas francesas, o estilo de alimentação das francesas, e eu achei interessante que essa nutricionista falou assim: imagina que uma francesa vai tirar o croissant de cada dia dela, vai tirar o pão francês, jamais. Então, o pão, ele é a base da alimentação, né? É um dos primeiros alimentos que eu creio assim que surgiu e que fez uma combinação com tudo, né? Então até nisso fica mais fácil para a gente entender a importância do pão. Então Jesus, o nosso amado, o nosso Senhor, ele é o pão da vida. Que nós venhamos comer dele todos os dias. Se por algum acaso você que está ouvindo este áudio, não estou dizendo necessariamente para esse grupo, tá, irmãs? Porque esses áudios têm se espalhado. Várias pessoas têm feito, tem pessoas que não estão neste grupo. Tem um outro grupo que está participando deste propósito, que é o grupo da minha prima Carol. A gente leva esses devocionais para as meninas de lá. Então, não estou falando especialmente para o grupo, estou falando para quem chegar este áudio, que sentir isso no coração, que sentir assim, eu quero ter uma vida espiritual, mas eu acho chato, eu acho maçante, eu acho, ai, que coisa chata isso de ficar tendo que ler Bíblia, tendo que orar, tendo que escutar louvor. Busque em Deus uma libertação, porque isso é uma mentira do inimigo, tá? Para te impedir de você crescer e romper. Amém? Então busca sentir a presença de Deus. Fala, Deus, eu quero te sentir. E seja sincera com Deus. Seja sincera. Não adianta ser você, eu estou fazendo esse grupo e eu vou crescer, eu vou ser uma pessoa espiritual. Mas no fundinho você achar isso.
Ai, que coisa chata ter que ficar ouvindo esses áudios, ter que ficar. Fala com Deus, entendeu? Fala com o Senhor mesmo. Não esconda nada dele, porque senão ele não vai te abençoar, ele não vai te honrar. Porque o dia que você falar e abrir seu coração, ele vai te mostrar o porquê disso. Ele vai te mostrar o porquê que você está sentindo essas coisas e ali ele traz a libertação. Então, Jesus é o nosso pão da vida, tá? Se você gosta de pão, eu acho que não tem quem não gosta de pão, né? Eu sou apaixonada, eu não sou fã de doce, eu não como doce praticamente nenhum. Mas minha filha, um pão, Jesus amado. Sou enlouquecida, posso comer pão o dia inteiro. Na minha adolescência, eu trocava almoço e janta pelo pão. Então, o nosso pão, assim, você pensa naquele pão mais maravilhoso que você achar que é de sal crocante, ou de doce, ou brioche, ou croissant, que é um estilo de pão, enfim. E você se deleita em Jesus, que é o nosso pão da vida. Que esse pão venha fortalecer, sabe, seus sonhos, venha te reerguer, venha tirar você de toda tristeza, de toda depressão, de toda síndrome do pânico, de toda ansiedade, de todo estresse, de toda insônia, de todo nervosismo, de toda falta de perspectiva da vida, mas que ele venha te dar um ânimo que você nunca teve, como foi com aquele pão maravilhoso que Elias comeu, o pão do céu. E a Bíblia diz que ao comer ali o pão que o anjo deu para ele, ele caminhou mais 40 dias com a força daquele pão e fez grandes coisas, né? Ele ungiu um rei, ele levantou um sucessor, ele fez algumas coisas importantíssimas depois que ele comeu esse pão do céu. Amém? Então tenha um bom dia, tá? E outra coisa que eu queria dizer, não deixem de escutar as canções, porque os louvores, eles complementam a mensagem. Eu não ponho uma música aqui qualquer para ter uma musiquinha. Não, ela é escolhida, assim como a mensagem, ela é escolhida, ela é indicada pelo Espírito Santo no meu coração. Então, escutem para completar a mensagem, especialmente essa música de hoje, que é a mensagem falada já, tá bom? Um beijo e fica com Deus.